Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Essa missa será celebrada em louvor a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, São José, São Bento, São Roque, Santa Luzia e Santa Filomena. Em ação de graças hoje, a Nossa Senhora Conceição Aparecida, por intercessão do teu amor divino, peçamos que derrame tuas bênçãos sobre nós, ajuda-nos a superar as nossas dificuldades e ilumine os nossos corações. Que sejamos luz. Intenções. Todos os aniversariantes deste mês, idosos, jovens, crianças, pelas famílias, pela paz mundial. Pela saúde, Roberto e Vilma Souza, Ernesto e Matilde Leroy, Roberto e Antônia Marcus, Manuel e Lourdes Budarte, Robson Budarte, Feliciano e Dirce Paludeto, Zelão Giuli, Salvador Macaroni, Renan. Pelas almas, Rubem Rolim de Moura, Maria de Lourdes Campos Moura, Dirceu Trentin Silva, Clóris Fernandes Bueno, Nelson Tabarro, família Sonsim, José Maria de Jesus Carriel, Vera Almeida Antunes, família Antunes e o seu rosário, por todas as almas. E as intenções trazidas nos nossos corações. Quarta-feira, 14ª semana do tempo comum. Vendido por seus irmãos, José, imagem do Cristo, que é traído pelos seus. Toma-se o Salvador deles. Como povo da nova aliança, ao Senhor, peçamos a força para perdoar a quem nos ofendeu e sermos sempre fiéis, mensageiros da vida que Ele deseja para todos. Todos em pé para o canto de entrada. Boa noite. Boa noite.
Nós estamos peregrinando, como nós já dissemos, em dia 5 de janeiro de 2026, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida completará 25 anos de criação. E nós estamos, durante este ano, no dia 12, percorrendo todas as comunidades de nossa paróquia. Esta já é, contando com o dia 12 de dezembro, já é a nossa 8ª visita, de 32, já são 8, só falta só um pouquinho, para a gente percorrer todas as comunidades. E também já aproveito, nós fizemos uma alteração no próximo mês. A nossa escala seria na comunidade de São Miguel Arcanjo, e ela foi alterada, será na comunidade de Santa Clara, porque vai coincidir com a festa de Santa Clara. Então, a gente fez coincidir, para a gente ter a festa de Santa Clara estendida, como nós tivemos a de Santo Antônio. Então, no dia 12 de agosto, nós estaremos na comunidade de Santa Clara, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E hoje nós temos os irmãos da comunidade de Santo Antônio, que receberam no último mês a imagem, e eles conduzem para a comunidade aqui do Campo Largo, a imagem peregrina de nossa paróquia. Vamos juntos, com grande alegria, cantando, acolher a imagem conduzida pelos nossos irmãos da comunidade de Santo Antônio. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo, peçamos perdão
Reconheçamos-nos pecadores diante de Deus, que é justo e santo. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Entoemos nosso hino de louvor. Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens em paz, Deus merece um louvor.
Valha-nos, ó Deus, a intercessão da sempre Virgem Maria, para que, livres de todos os perigos, vivamos em vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó, pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirige-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E, no 3º dia, disse-lhes: fazei o que já vos disse, e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes, mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morredes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos juntamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia, quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: não vos adverte, dizendo: não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor.
e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Mas o Senhor pousa olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertei-vos e credes no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Nós estamos, como disse no início da missa, peregrinando, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem é a primeira imagem que a paróquia conseguiu. Antes mesmo de ser paróquia, ela tem, pelos cálculos, quase 30 ou mais de 30. Há uma certa divergência na data, mas ela foi introduzida na comunidade pelo então Padre Mário Miranda. Ele trouxe essa imagem
lá de Aparecida, e é uma facsímile, uma imagem idêntica à imagem que está no santuário, na Basílica Velha. É a primeira imagem que lá foi colocada. Então, é um facsímile, ele conseguiu, talhada, né, em madeira, e, portanto, ela tem um significado, como é que se diz? Um significado afetivo muito grande, né? Por ter sido, né, a primeira imagem oficial da paróquia e também por ter sido introduzida antes mesmo da paróquia ser elevada, né, da comunidade ser elevada à paróquia, Nossa Senhora Aparecida. E nós iremos celebrar, né, 25 anos de criação da nossa paróquia, a 5 de janeiro de 2026. Parece que está tão longe, né? Mas não está não, viu? Uma piscadinha a gente já termina. Nós estávamos completando a agenda das visitas dos próximos meses. Para 2024 ainda a gente não consegue visitar todas as comunidades, né? Porque são 32, uma por mês, né? Só está 24, ainda vai faltar algumas, né, para o ano de 2025 que a gente vai ter que programar. Então, essa visita, essa peregrinação que nós estamos fazendo em todas as comunidades, tendo em vista os 25 anos de criação da paróquia Nossa Senhora Aparecida. A paróquia Nossa Senhora Aparecida era uma comunidade, né, pertencente à paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Foi desmembrada, né, e já vai fazer 25 anos que tudo isso aconteceu. Quanta história, quanto testemunho, quantos relatos. Eu andei estudando o livro Tombo da paróquia. Tem coisas lá que é interessante no livro Tombo. O livro Tombo é um livro preto que só o padre tem acesso e só o padre pode escrever. E aí tem as histórias, né, algumas histórias interessantes, outras histórias que deixam a gente um pouco preocupado, outras histórias que a gente fica meio sem saber como fazer. E a gente vai entendendo muita coisa da história da paróquia que está lá registrada, e muitas situações que hoje nós vivemos, a gente entende por que certas situações, certas realidades é assim, é desse jeito, né? Tem todo um contexto, e lá nesse livro está registrado. Eu também deixarei registrado lá muitas coisas. Espero que muitas coisas, né, daqui muitos anos para frente, né? E, portanto, então, vivemos este momento, né, de preparação para os 25 anos da paróquia, com a visita em todas as comunidades. A liturgia de hoje nos coloca duas realidades importantes e que a gente precisa refletir com muita profundidade. Primeiro, a história de José, do Egito. No momento em que nós ouvimos aqui o trecho, a partir do capítulo 41, versículo 55, do livro do Gênesis, já está no final da história de José. Mas a história de José do Egito é uma história um tanto quanto dramática. Por causa da inveja, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito. Ele foi vendido pelos próprios irmãos por causa da inveja. Eu dizia ontem, citando, um comentário de São Bento, do perigo que é. A inveja ainda está presente no meio de nós. Por quê? E isso é perigoso, muito perigoso, por quê? Porque ela é disfarçada. A gente não manifesta ela com toda clareza. Quem tem não manifesta com toda clareza, se esconde. E é por isso que é perigoso. Porque publicamente a gente vai dizer, imagine, eu sou católico, a gente tem inveja não. A gente não vai dizer, não vai mostrar publicamente que a gente é. A gente vai fazer de tudo,
para esconder. Mas lá dentro, no interior do coração, é como um bichinho que vai roendo, que vai corroendo, né, e vai levando a gente a ter maquinações, né, escusas àquilo que Jesus... O que aconteceu com os irmãos de José. Eles venderam ele, depois contaram para o pai uma história esfarrapada lá, que a onça tinha comido José, né, e ainda tiveram a coragem de matar uma ovelha, sujar a roupa de sangue com o sangue da ovelha, e levar para o coitado do Jacó acreditar que José tinha sido comido pela onça. E eu não sei se o velho Jacó acreditou muito nessa história, não. Mas foi essa história que os irmãos dele contaram. Passou-se muito tempo, José foi vendido para o Egito, aí nós estamos no contexto onde o Egito e toda a região de Israel começou a passar necessidade. Houve um tempo de seca, um tempo de fome. E José foi colocado como administrador dos bens do faraó. E como administrador dos bens do faraó, Deus o iluminou para que quando teve aquele tempo de fartura, José foi guardando nos celeiros. Né? E aí, quando houve tempo de dificuldade, de penúria, né, só o Egito tinha comida. Porque José foi o administrador e ele guardou. E aí os irmãos de José vão até o Egito, o texto que nós acabamos de ouvir. Vão até o Egito para comprar comida, porque precisa sobreviver. E só no Egito que tinha comida. E aí eles, sem saber, eles estão conversando com José. José os reconhece, porque se você observar, a partir do capítulo 38 do livro do Gênesis, né, José prepara para eles uma certa armadilha para descobrir. E logo na primeira viagem, quando eles, né, chegam, porque essa aqui já é a segunda viagem que eles vão para o Egito. Na primeira viagem, José já aplica uma prova e eles denunciam que eram os irmãos. E aí, o que José faz na primeira vez? Ele deixa o irmão mais velho preso lá no Egito. E voltam para casa para buscar o irmão mais novo. Porque José não conhecia. Jacó teve um filho, né, depois que José foi vendido, que é o último filho das 12 tribos, né, dos 12 filhos de Jacó, o último filho, Benjamim. José não conhecia. E aí fica o filho mais velho como garantia de que eles estavam falando a verdade, e José pede para levar o filho mais novo. Se não levasse o filho mais novo, o filho mais velho ia morrer lá no Egito. E aí é muito forte, porque eles voltam para o Egito e contam para o velho Jacó. Olha, o povo lá do Egito segurou, né, o filho, nosso irmão lá, e ele só disse que só solta ele se nós levar o Benjamim. Tem que levar o Benjamim lá. E aí o Jacó entra em desespero. Porque imagine só, na cabeça dele tinha perdido José, o filho mais velho tinha ficado lá, e agora vai perder também o filho mais novo? São 3 filhos num intervalo de tempo muito curto. E Jacó fica desesperado, diz que não. Mas com muito custo eles conseguem convencer, etc., e levam. E aí, quando isso acontece, o texto que nós ouvimos, né, eles ainda não o reconheciam, e José falando, entendendo o que eles estavam falando. E aí o texto disse que quando isso aconteceu, os irmãos dele, todos na presença dele, ele sai para chorar. O texto termina somente assim, né? Então José afastou-se dele e chorou. Mas se você for ler a continuidade aí depois do versículo 24, esse versículo que nós ouvimos, o texto diz que José chorava tão alto, tão alto, tão alto, que o Egito inteiro escutava o choro de José. Que não era somente um choro de ressentimento, mas era choro de alegria por ter encontrado os irmãos. E depois disso tudo, né, o que mais me chama a atenção é que José perdoa todos os irmãos dele por causa disso. Isso é o ponto culminante do texto.
o fato dele perdoar. Sabe, fico pensando, nós não somos em 12 irmãos em casa, nós somos só em 9. Mas eu fico pensando, se os meus irmãos me vendessem, também acho que não teria muita gente que queria comprar, não, porque acho que não valeria muita coisa. Mas, se fizesse isso, vendesse, depois de um tempo, eu reencontro, e faço, faço por ele aquilo que eles pedem, e depois perdoo, ofereço perdão para eles. Você perdoaria seus irmãos de sangue? Não é irmão de comunidade, não. Irmão de comunidade a gente tem que perdoar mesmo. Mas irmão de sangue. Depois dessa traição, você perdoaria? Sei lá, né? Será que a gente perdoaria? Vou colocar numa lista de espera, né? Quem sabe um dia perdoaria. Mas de imediato assim, né? E José perdoa. E quando é bonito a história, porque José perdoa e leva os irmãos todos a uma experiência profunda de conversão. E Jacó só morreu depois que viu José, porque daí volta todo mundo para Israel, para casa, e Jacó vê todos os filhos reunidos, se emociona, e de um tempo depois ele já tinha ido para o Egito, e aí fica doente e vem a falecer, e com os irmãos todos reunidos. Então, é importante a gente ler detalhadamente esse texto para a gente aprender esta grande lição. Porque, como eu citei brincando, às vezes a gente tem dificuldade de perdoar por muito menos. Por muito menos. Não é nem por traição, a ponto de nos vender, a ponto de fazer o que fizeram os irmãos, por inveja, os irmãos de José fizeram isso. Não, às vezes por muito pouco. Por muito pouco a gente vira a cara, por muito pouco a gente abandona, por muito pouco a gente desiste, por muito pouco a gente não quer mais saber. E a gente guarda um certo rancor, bate o pé no chão, parece criança mimada. Não perdoa, não perdoa, não perdoa, não perdoa. Claro, vocês não fazem isso, nem as pessoas que nos acompanham em casa não têm esse tipo de sentimento. Também não conheço ninguém que tenha esse tipo de sentimento aqui, só lá em Plutão. Mas perante aquilo que nós ouvimos de Jesus, é um tipo de sentimento que não pode de maneira nenhuma existir em nós. A gente precisa lutar. A gente precisa lutar. Para que aquilo que Jesus nos ensinou possa acontecer, de verdade. A gente possa colocar em prática. Segunda história. Então, essa história de José, resumidamente, desde o capítulo 38 até o capítulo 52 do livro do Gênesis, fala dessa história. Então, você em casa, faz esse desafio, leia lá, a partir do capítulo 38 até o capítulo 52 do livro do Gênesis, a história de José do Egito, que tem muitas lições para a gente viver como cristãos. O segundo ponto, que também nos leva a meditar, é o chamamento de Jesus para os discípulos. Vocês cantaram no canto de entrada, Quando chamaste os 12 primeiros a te seguir, sei que chamava todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo para te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Fala dos primeiros discípulos que deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. E nos questiona o que é que nós temos coragem de deixar para trás, como diz a letra dessa música. Ou o que é que nós deixamos para trás. Porque se nós estamos aqui, é certo que nós deixamos alguma coisa para trás para seguir Jesus.
E o Senhor nos chama e nos dá, assim como deu aos discípulos, Ele nos dá poder. É importante a gente prestar atenção nisso. Os discípulos de Jesus, eles não têm poder. O poder é de Jesus. É Ele quem deu o poder dele para os seus discípulos. O texto diz: naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Padre Zezinho tem uma frase que eu acho muito bonita. Ele fala assim que os discípulos de Jesus não têm o poder. O discípulo de Jesus tem o pedir. O pedir. É Jesus que age por meio dos seus discípulos. E assim como ele chamou os 12 primeiro, ele continua chamando a cada um de nós. Não para fazer uso do microfone, como o padre aqui está fazendo, mas com a própria vida, nos ambientes onde nós vivemos, no trabalho, na casa, com aquele rabugento lá de dentro de casa, aquele ranzinza lá de dentro de casa, aquele reclamão de dentro de casa, aqueles abençoados que deixam o sapato jogado no meio da sala, aquele, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar. Aqueles que deixam, a toalha molhada em cima da cama. Aquele que não consegue secar o banheiro depois que toma banho. Aquele que não consegue jogar o lixo no lixo. Você tem gente assim lá na sua casa, não? Claro que não, imagine. Absurdo isso, pensar que tem gente assim na sua casa. Não tem, de jeito nenhum. Não sei foi de onde que eu tirei essas coisas. Então, lá para esse grupo de pessoas que a gente classificou dessa maneira, como a gente ser evangelizador dessas pessoas? Como a gente mostrar Jesus para essas pessoas? Porque ainda jogam na cara da gente assim, você querendo falar de Jesus para mim, rapaz, eu sei o que você fez no verão passado, rapaz. Eu conheço a sua vida. Você vai falar de Jesus agora para mim? Logo você que tem uma vida assim, assado, vem querer apresentar Jesus para mim? Quem é você para falar assim comigo? Para essas pessoas, Jesus nos chama e nos envia. Nos chama e nos envia. O chamado é um convite. O envio é uma ordem. O chamado é um convite. Se você quiser, siga-o. Como é que ele fala? Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado. Quem quiser, é um convite. Venha. Se você quiser, você vem. Não é obrigado. Ninguém vai colocar espingarda na sua cara e obrigar você a seguir os passos de Jesus. Uma vez que você decidiu seguir, você precisa seguir como discípulo dele. E aí ele te envia. O envio não é mais um convite. Ide. Ide é uma ordem. Ide. Antes, ele diz. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas. Aqueles que se desviaram, aqueles que se distanciaram. Eu estava hoje em casa, na hora do almoço, comentando que nossa turma, minha turma de seminário, nós entramos em 15 no seminário. Primeiro ano nós éramos em 15. Para o segundo ano, nós éramos em 12. Ficou 3 no meio do caminho. E aí foram saindo, de modo que no 8º ano ficamos 4.
né? Dos 4, um ficou 2 anos de padre e desistiu, e ficamos só 3. Dos 3, um foi colocado depois, não era da nossa turma, entrou depois. Então, nós somos só 2 da nossa turma. Né? Que somos eu e o padre Alex. Lembra do Alex Kitt, que trabalhou com o padre Toninho? Aquele padrinho de 2 metros de comprimento? Nós somos ordenados da mesma turma. E sabe de uma coisa cá para nós? Não conte para ninguém que eu falei isso para vocês, não, viu? Essa parte na filmagem deleta depois. Nós 2 éramos considerados os patinhos feios da turma. Aqueles que tu olhava assim e falava, esses 2 aí, não dá padre, não. E não é que nós deu até um padrão, hein? Um padrão bom, rapaz, pensa. Nós, eu e o padre Alex. O padre Alex lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Melgis. E o padre Fábio, que hoje está na paróquia Rainha da Paz, lá em Sorocaba. Mas eram 15. Eu digo para vocês assim, sem falsa modéstia e sem falsa humildade, todos os outros que não ficaram padre tinham mais condições de ser padre do que eu. Eram mais espertos, mais inteligentes, eram mais estudiosos, mais dedicados, sabiam cantar, sabiam tocar violão, sabiam fazer um monte de coisa que eu não sei fazer. Mas eu fiquei padre, eles não. Como continuidade do grupo dos 12. Como continuidade do grupo dos 12. E ainda hoje eu recebi uma visita, no final da tarde, de um jovem, agora já não é mais jovem, está com 30 anos, mas que quando eu o conheci, ele era jovenzinho, e eu também era jovenzinho de padre. Ele passava por algumas dificuldades, e ele passou para comentar alguma coisa da vida dele, que está montando um negócio para ele, e está se acertando, está se aprumando na vida. Aí eu brinquei com ele e falei assim, que bom, né? Depois de 30 anos, está na hora de acertar a vida, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, quantos frutos igual a esse desse moço que veio falar comigo hoje, foram semeados? E não é porque eu sou melhor, porque eu sou bom, porque eu sou... Nada disso. A graça de Deus é tão grande que vai completando aquilo que a minha incapacidade não consegue fazer. Então o Senhor nos chama e o Senhor nos envia. Ao mesmo tempo que Ele nos chama, Ele nos dá condições para ir e fazer aquilo que Ele pede de nós. Por isso que nós busquemos sempre rezar pelas vocações. Rezar pelas vocações. Rezar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua messe. Para que o Senhor chame jovens, meninos e meninas, meninos para o sacerdócio e meninas para a vida consagrada, para o matrimônio santo, matrimônio segundo os princípios do Evangelho, para que as famílias e todas as pessoas sejam restauradas pela força do testemunho e pela força do Evangelho. Rezem sempre pelas vocações, pedindo ao Senhor que mande trabalhadores para nos ajudar em sua colheita. Mas reze com profundidade. E se o Senhor chamar os da sua casa, não me venha com frescura de dizer que você não deixa seguir o caminho. Se você rezar e o Senhor chamar, você vai ter que deixar, porque não te pertence. Vai ser da minha casa, não, só da casa dos outros. Falei, o que é isso? Reza, peça para o Senhor. Se o Senhor chamar os de sua casa também, louvado seja Deus. Mas e se eu tiver só um filho? Entrega também, ué. E se eu tiver só uma filha? Que vá também, ué. Você não rezou pedindo vocações? Aí quando a gente fala isso, o povo não reza, pelas vocações.
que fica com medo de chamar, né? De dentro da casa, daí se chamar de dentro da casa, tem que deixar ir. Né? Mas a gente precisa, reze, né? Na oração de vocês, no Santo Terço, na missa que você participar, reze pedindo que o Senhor chame, né, os jovens para continuar a missão dos apóstolos e a testemunhar verdadeiramente o Santo Evangelho. O Senhor nos dê a graça de seguirmos fielmente, escutarmos o seu chamado e seguirmos fielmente os seus passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiantes, cheios de fé, apresentemos ao Senhor as nossas preces com a oração da comunidade. A cada prece rezemos. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Pelo Papa, pelos bispos e seus colaboradores, para que se sintam as angústias e dores do povo e anunciem, com sabedoria e destemor, o reino de Deus. Rezemos. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem com a fome e a insegurança alimentar, para que se tenham suas necessidades tratadas com urgência e atenção pelos governantes e por toda a sociedade. Rezemos. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Pelos que sentem a dor de traições e hostilidades praticadas e sofridas, para que se encontrem caminhos de arrependimentos e perdão, e consigam refazer os laços de respeito mútuo e fraternidade. Rezemos. Senhor, tende tende compaixão do vosso povo. Por nós que nos reunimos em assembleia a fim de partilhar o dom da palavra e da Eucaristia, para que nosso testemunho cristão atraia muitas pessoas para a alegria de ser igreja. Rezemos. Senhor, tende compaixão do vosso povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, acolhei os pedidos que agora vos apresentamos e realizai o que pedimos com fé. Por Jesus, vosso Filho, que vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos no altar com o pão e o vinho nossa vida para que o Senhor transforme e santifique. 345. As mesmas mãos que plantaram a semente aqui estão, o mesmo pão que a mulher preparou aqui está, o vinho novo que a uva sangrou
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Celebrando a memória da Mãe de Jesus, nós vos pedimos, ó Deus, que este sacrifício nos torne, pela vossa graça, uma oferenda perfeita por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. E na veneração de Maria sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único e, permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna. Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Louvemos o nosso Deus com nossa prece eucarística, nossa oração número 3. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é, meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, e será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, nosso Bispo Júlio, como os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles. Esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos, Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. É feliz todo aquele que encontra nele o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna De que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. O santíssimo corpo e o preciosíssimo sangue de Jesus que vou receber me guarde para a vida eterna. Amém. 108.
Oremos. Fazei, ó Deus, que a participação, fazei que participando da redenção eterna, ao celebrarmos a memória da Mãe de Jesus, recebamos da plenitude da vossa graça e vejamos crescer em nós a salvação, por Cristo nosso Senhor. Pode sentar um pouquinho só, digo mais um pouquinho. Lembramos que amanhã nós temos festa de Nossa Senhora Rosa Mística. E nós temos missa, né, celebrando a festa dela às 20 horas lá na comunidade Rosa Mística, no Jardim Brasil ali, na rua Amazonas, a casa da Regiane, dona... Eita, fugiu o nome da mãe. Dona Neca, isso, obrigado. É ela mesma, a casa dela. Então, a missa, amanhã, Nossa Senhora Rosa Mística, às 20 horas. Também amanhã começa o tríduo, preparação à festa de São Roque, Piquirá. Amanhã, sexta, sábado, o tríduo, sábado tem show e leilão, e domingo a missa, encerramento da festa, 10 horas da madrugada. Depois da missa tem o almoço, né? Aquele delicioso almoço, né? Virado com bacon e calabresa, né? E mais algumas coisas a mais que vai naquele virado que eu até hoje não sei o que, né? Mas que é uma delícia, isso é, né? O arrozinho branco, saladas e assados, né? Como mistura. E depois nós temos o leilão também, né? Festa do São Roque, Piquirá. E nós estamos com uma novidade, né? A paróquia está caminhando e está nascendo coisas aí interessantes. Então nós teremos para o futuro um coral de criança, um coral. Queremos formar um coral de criança para cantar na missa das crianças. Então, começou as inscrições estão abertas, né? As crianças da catequese, sobretudo, né? E também as crianças, eu não sei se foi estabelecida alguma idade, a partir do 9, então é só crianças da catequese mesmo. Vamos começar com as crianças da catequese, depois, né, a gente vai estender também para outras crianças. Então, queremos formar um coral de criança, né? Imagine só a criançada cantando, que bonito, né? Começa a cantar quando criança, né? Fica igual a Wanda quando crescer, né? Porque a Wanda cresceu bastante, né? Então, começa quando criança, né? Para poder cantar, né? Ajudar nós a rezar e celebrar os mistérios. Então, as inscrições diretamente na secretaria, né? Diretamente na secretaria. E também se preparem, né? Nós teremos no mês de agosto a Semana da Família, vai começar no dia 13, terminando no dia 20, e no dia 20 nós teremos também uma novidade, né? Se preparem, aguarde, nós teremos uma novidade no dia 20 de agosto. Guarde bem essa data, né? Não esqueça. Guarde lá, marque no seu calendário lá. Você vai querendo ficar sabendo o que vai acontecer dia 20 de agosto. Você vai descobrir. Guarde, marca lá que você vai saber. Surpresa e novidade que nós vamos anunciar no tempo oportuno. Nós iremos anunciar, tá bom? Então, se prepare. E aí vamos também preparando para viver a festa de Nossa Senhora Aparecida no mês de outubro. Só isso e tudo isso. Vamos cantar pedindo a bênção de nossa mãe querida, para que ela nos ajude a ser discípulos de Jesus. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite e em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.